Mais uma vez, nós vamos atacar nossas caixas de retalhos. Hoje nós vamos usar os alaranjados. Primeira coisa que eu preciso fazer é deixar todos os meus quadradinhos exatamente do mesmo tamanho. Não importa qual tamanho de quadradinho você vai usar. O objetivo é aproveitar as suas sobras. Ok, eu distribuí mais ou menos como eu vou querer e agora eu vou fazer 5 fileiras com 5 quadradinhos cada uma delas. Uma vez que você tiver costurado todos os quadradinhos, o teu bloco vai estar desta maneira. Agora preste bem atenção como eu vou fazer o desenho do meu molde, porque este bloco não tem molde. Eu vou te ensinar como fazer seu próprio molde, porque vai depender do tamanho dos retalhos que você utilizou. Então você vai ver a medida que deu o teu bloco final e vai diminuir aproximadamente 2 dedos de cada lado. E daí você vai cortar um pedaço de papel que seja dessa medida. A minha folha aqui deu aproximadamente 20 centímetros por 20 centímetros. Eu vou dobrar no meio, achar o centro. E agora eu vou fazer as seguintes marcações. Da parte dobrada para cá, eu vou marcar 4 centímetros e vou fazer um pontinho. Daqui para cima, eu vou marcar 6 centímetros. Dessa ponta aqui de cima para cá, eu vou marcar 8 centímetros e meio. E do centro para cá, eu também vou marcar 4 centímetros. E aqui eu vou marcar 1 centímetro. Então, essas são as marcações que eu vou ter. 1 centímetro, 4, 6, 8,5. Daqui para cá, 6, daqui para cá, 6. Então, eu vou achar este ponto, este ponto, este ponto, este ponto e este ponto. Agora, eu vou trazer este ponto lá para cima, mas com uma curva bem fechada. Então, vai vir bem rente aqui. E vou fazendo uma curvatura lá para cima, para morrer lá naqueles 8 centímetros e meio. E eu posso ir arredondando aqui para deixar da maneira que eu quiser. Aqui vai em linha reta, aqui vai ter uma curvatura também. E aqui eu esqueci de marcar, mas vai descer 2 centímetros. E agora eu vou cortar. Eu sempre posso mudar o meu molde, caso a hora que eu abra eu ache que não ficou muito bom. Por exemplo, eu achei que ficou muito pontudo aqui e aqui ficou muito bicudinho, então eu vou dar uma acentuada aqui. Então, você pode ir mexendo no teu molde conforme você queira. Se você quiser deixar mais arredondado aqui, você pode mexer e fazer do jeito que você preferir. Eu vou desenhar com uma caneta que apague no tecido. Para fazer isso, eu tenho que achar o centro dele. Então, aqui está o centro do meu bloco. E eu vou posicionar meu molde desta maneira. E agora eu vou desenhar o meu molde fazendo a melhoria que eu quiser. Por exemplo, aqui eu quero um pouquinho menos bicudo, então eu vou fazer agora os ajustes finais. Aqui eu quero mais arredondado, então também vou fazer um ajuste final aqui, arredondando mais. Então, este molde, ele serve de padrão para você construir o teu molde definitivo. Agora sim, eu vou dobrar o meu tecido e vou cortar pelo molde que eu acabei de fazer. Só que eu vou dar uma margem ainda para poder desvirar essa peça. Então, aqui está o meu desenho e eu vou dar mais ou menos meio centímetro em toda a volta.
Se você preferir, você pode alfinetar a sua peça. E aqui está o meu molde da minha abóbora. Agora eu vou vir com uma entretela de tecido bem fininha, que tem cola em um dos lados, um pouco maior do que o meu molde. Vou colocar o meu molde com o direito para cima e a entretela com o lado de cola para cima. Vou alfinetar. E vou costurar toda a volta com um pezinho de máquina acompanhando o desenho da abóbora. Já fiz a costura em toda a volta. Agora eu vou tirar os alfinetes e vou refilar. Eu posso cortar bem rente a minha costura ou eu posso fazer pequenos piques para conseguir desvirar essa peça perfeitamente. Agora eu vou puxar somente a entretela, de maneira que eu não pegue o forro, desta maneira, e vou fazer um pique aqui na parte central. E é por aqui que eu vou desvirar a minha peça. Como a entretela, a parte de cola estava para fora, a hora que eu desvirar, a parte de cola vai ficar para dentro da peça. Com auxílio de alguma coisa pontudinha, mas que não perfure, você pode desvirar sua peça perfeitamente. E agora é hora de passar a ferro para assentar essa costura e grudar a entretela no tecido. E aqui está a sua abóbora, já com a entretela fixada no tecido. Agora nós vamos fazer o cabinho e a folha. Para fazer a tua folha, você vai pegar 8 quadradinhos verdes do mesmo tamanho dos quadradinhos que você usou para o teu bloco da abóbora. E vai fazer 4 e 4. Vai pegar um deles e vai traçar a diagonal. Daí você vai fazer uma curva mais ou menos um pouco além da, não bem da ponta, porque você vai costurar em cima dessa curva. Então você não pode vir nenhuma das extremidades. Você tem que ir um pouco além da ponta, até um pouco além do encontro do primeiro bloquinho ali. Marca e vai fazer uma curva. Aí, mais ou menos 1,5 cm para baixo e 2 para cá, você vai marcar esse ponto. E vai fazer uma curva, unindo este ponto naquele ponto. Aqui você vai traçar praticamente uma linha reta. Aqui, lá perto de 1,5 cm do encontro das costuras para lá, só que um pouco para baixo, você vai marcar um ponto e vai unir com aquela curvatura ali. E lá, mais ou menos perto do encontro da diagonal, você vai fazer um ponto e também vai unir com o ponto de cá. Então, você tem metade da tua folha, só que você tem que lembrar, você vai costurar em cima deste molde, então você tem que dar uma margem de costura. Você vai dobrar vincando a diagonal e vai dar uma margem de costura para a hora de cortar. Se você não tiver prática para cortar, alfinete. Aqui é bom você virar e ver se elas estão chegando no mesmo lugar, porque a minha não está, então é melhor refilar antes de cortar a outra curva. Aí agora que eu recortei, eu não preciso mais me preocupar com o risco, porque eu vou fazer margem de costura. Como que eu vou fazer isso? Eu vou cortar um pedaço de manta do tamanho deste bloquinho aqui. Então, este meu bloquinho aqui, eu coloquei sobre uma manta. E vou colocar este daqui com o direito para baixo e vou alfinetar. E agora eu vou costurar toda a volta com um pezinho de máquina, levando este molde da minha folha como parâmetro. Então, eu já costurei, agora eu vou cortar bem rente a minha costura, sem cortar a minha costura fora. Tenho que tirar todas as quinas para a hora de desvirar ficar bonito, mas não posso cortar minha costura. E agora eu vou fazer uma pequena abertura aqui nessa parte, mas sem pegar o tecido de fora, somente nesse pedacinho. Vou fazer um pequeno pique próximo aqui da extremidade. O suficiente para passar meu dedo.
E daí eu vou conseguir desvirar. É só ir devagarzinho lá pra pontinha e desvirando bem devagarzinho. Agora eu vou passar ferro. E aqui está a minha folha. O lado que eu cortei fica assim, mas ele vai ficar ao lado de baixo da folha. Agora eu vou pespontar com uma costura em toda a volta e vou fazer a costura central daqui. Para fazer a costura central, eu simplesmente vou fazer como se fosse uma costura de folha mesmo, com os raminhos ali com costura reta. Então, aqui está a minha folha feita, o avesso dela ficou assim. Continua com a abertura ali, mas como eu disse, essa abertura vai sumir na hora que eu colocar na minha peça. Para o meu cabinho, eu vou precisar de um pedaço de manta de 5 centímetros por mais ou menos uns 11 centímetros e um pedacinho de tecido que dobrado cubra aquele pedaço da manta. Então, eu vou colocar o meu direito do tecido, vou dobrar direito com direito, vou fazer um molde que nada mais é do que uma parte reta com uma leve abertura na parte superior. E eu vou desenhar e vou costurar bem em cima deste molde. Então, eu vou costurar toda a volta, dando retrocesso no início e no final. Você pode até usar de molde o teu dedão ou o teu dedo indicador, fazer e abrir um pouquinho. Depois que você costurar, você vai cortar aqui a parte inferior e vai cortar bem rente à costura que você fez. Aí é só desvirar esta peça. Por enquanto, eu vou deixar essa parte reservada e eu vou para a confecção da base do meu jogo americano. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar um pedaço de manta e aqui a que eu tô usando é de 30 por 40. Então, eu cortei um pedaço de manta de gramatura 100. Ela tem resina de um dos lados, apesar de eu não gostar muito de manta resinada, mas era a manta que eu tinha aqui à minha disposição. E eu escolhi esse tecidinho que eu quero fazer a base do meu joguinho americano, com esse begezinho de florzinha. Só que eu tenho apenas uma faixa dele, eu não tenho o suficiente para cobrir meu jogo americano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar pedaços e vou fazer ele aos pedaços. Então, eu vou cortar um pedaço aleatório que cubra uma das minhas partes. O importante é cobrir toda essa parte dos 30 centímetros. Então, eu vou cortar um pedaço, vou alinhar e vou posicionar onde eu quero que ele fique. Daí, vou cortar um outro pedaço aleatório, um outro pedaço aleatório e eu vou preencher toda a parte da frente do meu jogo americano. Então, aqui está o primeiro pedaço que eu cortei. Agora, eu vou vir com um outro pedaço. O importante é que eu tenha sempre alguma linha muito bem retinha. Então, aqui tem que estar reto e aqui tem que estar reto. Vou posicionar ali, vou tombar direito com direito. Vou alinhar essa linha, vou colocar alfinetes apontando para onde eu quero costurar. E vou fazer uma costura reta de ponta a ponta, lembrando de dar retrocesso no início e no final. Aqui está a costura feita. Agora eu posso tirar meus alfinetes, vou desvirar, já passei a ferro, agora eu vou desvirar e cortar esses dois excessos. Vou vir com mais um pedaço de tecido, deixar um dos lados bem retos e vou alinhar de forma que encaixe ali. Então, vou colocar direito com direito, alinhando o meu tecido, vou alfinetar e também vou passar uma costura. Lembrando de dar retrocesso no início e no final. Costura feita, vou tirar o alfinete, passar a ferro e tirar o excesso. Só que eu não quero que aqui fique um lado muito grande, então eu vou dobrar, vou achar um ângulo que eu queira cortar, vou vincar e daí eu vou puxar a manta para cá e vou cortar ele naquela parte onde eu quero delimitar o meu tecido. Agora eu vou voltar minha manta para a posição certa, vou desvirar e cortar o excesso. Vou pegar mais um pedaço, colocar direito com direito, alinhar e alfinetar para daí costurar.
Agora eu vou passar a ferro para tirar o excesso. Ainda falta uma pontinha que eu preciso preencher. Se eu fizer somente isso, vai ficar somente uma pontinha ali. Então, eu vou ver um jeito de que fique um pouquinho maior o tecido. Então, eu vou querer que fique assim. O que que eu faço? Tombo o meu tecido na posição que eu quero que fique, alfineto e vou costurar agora por esta margem aqui do tecido de cima. Agora eu preciso tirar este excesso antes de tombar o tecido para lá, para não ficar com sobreposição de tecido ali embaixo. Então, como que eu faço isso? Eu vou puxar minha manta, vou virar e vou refilar esse tecido, deixando mais ou menos um pezinho de máquina. Agora é só refilar e eu já estou com um dos meus lados prontos. Agora eu quero preparar um bolsinho para ser um porta-talher. Então eu vou cortar um pedaço do mesmo tecido de 24 centímetros por 11 centímetros. Vou dobrar no meio, direito para fora sempre. Então vou dobrar no meio, avesso com avesso. Vou cortar uma faixinha de tecido de 4 centímetros, um pouco mais larga do que essa metade do meu tecido aqui. Então vai ser mais ou menos uns 13 centímetros. Vou vincar no meio com o ferro. Vou dobrar a beiradinha e eu aqui resolvi passar uma dupla face, mas você pode fazer da maneira que você achar melhor. Eu vou passar uma dupla face nas duas extremidades e vou trazer a extremidade para a parte vincada do meio. Se você preferir, você pode dobrar da maneira tradicional de dobrar uma faixinha para fazer um acabamento estilo viés. Essa parte aqui que tá dobrada vai ser a parte onde vai ter a parte da ponta finalizada. Então, avesso do tecido, vou dobrar para lá. A parte que eu fiz acabamento da minha faixinha vai ficar na parte que tá dobrada. Então, ficou assim. Eu prendi meu viés aqui na parte superior e aqui está minha parte dobrada. Agora eu vou tirar esse excesso e vou alinhar meu bolsinho na parte inferior do meu joguinho americano. E daí eu vou passar uma costura aqui para finalizar este bolso e uma bem na beiradinha para prender. Meu bolsinho já tá preso. Agora eu vou pegar a minha abóbora e vou posicionar ela. Lembrando que eu não posso posicionar nas extremidades porque vai ter margem de costura aqui ainda. Vou encaixar meu cabinho, eu vou tirar um pouquinho desse cabinho que eu acho que ele tá meio comprido. Eu vou encaixar meu cabinho aqui embaixo. Também lembrando de deixar mais ou menos uns 2 dedos dali da extremidade. E agora eu vou passar uma costura prendendo toda a volta da minha abóbora. O cabinho vai ficar solto, ele só vai ser preso aqui nessa parte. Já costurei toda a volta prendendo a minha abóbora. Agora eu vou vir com a parte que tinha a abertura da folha, vou posicionar desta maneira, de maneira que fique presa ali e vou prender com um botão aqui. Eu tô aqui na maior dúvida se eu coloco ou não coloco um botão aqui. Então, escreve aqui nos comentários o que você acha. Coloco o botão ou não coloco o botão? Como eu ainda não tenho certeza se eu vou colocar ou não esse botão aqui, eu tinha que dar um jeito de prender a minha folha. Então, o que que eu fiz? Eu posicionei a folha onde eu queria e eu passei uma costura exatamente em cima da onde eu já tinha feito o pesponto da folha. Aqui atrás vocês podem ver. Então, eu simplesmente costurei tudo. Se você for fazer desta maneira, você não precisa nem fazer essa folha dupla face. Você pode montar a folha exatamente como a gente montou a abóbora, se você for fechá-la totalmente. Daí você economiza 4 quadradinhos de tecido. Eu optei por prender depois, mas você também poderia só prender com o botão aqui e deixar a folha solta da mesma maneira que eu deixei o cabinho solto. Mas eu achei que ia ficar mais interessante se eu prendesse. A minha única dúvida é se eu coloco ou não um botão para dar um acabamento aqui. Ainda vou pensar. E para finalizar essa peça, eu simplesmente cortei um pedaço de tecido do mesmo tamanho da frente, vou colocar direito com direito, vou costurar toda a volta deixando uma abertura para desvirar e fechar com ponto invisível. Agora que eu já deixei a abertura, primeiro eu vou cortar todas as quinas fora.
para ficar bonito na hora que eu desvirar. E agora sim eu vou desvirar essa peça. Agora tem que acertar bem isso daqui no ferro e fechar essa abertura.